Amém. Estamos de volta aí com o pessoal da internet. Uma boa noite, Wake. Boa noite para você que veio até aqui. É um privilégio estar mais uma vez aqui podendo compartilhar a palavra com cada um de vocês. Não sei se você reparou, durante o nosso louvor, a nossa iluminação estava num espírito meio olímpico, né? Estava meio verde, amarelo, azul, né? Celebrando aí nesse espírito olímpico. As nossas meninas do vôlei hoje amassaram a Polônia. Muito bom, muito bom. Para quem não estava tirando o cochilinho do domingo à tarde, né? Pôde assistir aí o jogo. E foi legal, porque eu estava sem uma ilustração bacana para essa mensagem. Aí a iluminação me trouxe de volta esse espírito olímpico. Me lembrou das nossas meninas também da ginástica artística, que ganharam prata. E vocês vão entender por que me lembrou, essa história me lembrou e é uma boa ilustração para a nossa mensagem. Porque quem acompanhou soube o sufoco que foi. Que as meninas estavam, acho que em 6º lugar, ou estava mais para baixo ali, foi ali quando, nos últimos aparelhos, ali, no último respiro ali, que a gente conseguiu aquela medalha de bronze, né, do conjunto das meninas, as meninas todas, né? Uma medalha inédita que as meninas nunca tinham conseguido, que tudo indicava que não ia dar certo, né, não? Mas ali a última palavra foi diferente, né? Ali nos últimos instantes alguma coisa mudou e foi diferente. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, é a última palavra. Quem é que dá essa última palavra? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos ler uma história que para muitos de vocês não vai ser uma história inédita, não vai ser uma novidade, mas é uma história extremamente preciosa para a gente aprender mais sobre quem é o nosso Rei, quem é Jesus, o nosso Senhor. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. E aí, da segunda parte aí do versículo 24 até o versículo 34, você vai lembrar que no meio do caminho, enquanto Jesus estava indo com esse homem, com esse chefe da sinagoga chamado Jairo, até a casa dele para curar a filha de Jairo, chega e a multidão comprime Jesus, né? Chega muito perto de Jesus, ali aquela confusão, todo mundo. E aí uma mulher que sofria com uma hemorragia havia 12 anos, chega perto dele e ela tinha essa crença no coração dela de que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E assim aconteceu. Jesus nem sabia quem havia tocado nela, mas aquela mulher tocou no manto de Jesus, ela foi purificada, ela foi curada. E Jesus tem toda aquela interação e tudo mais. Fato é que eu quero que você se coloque agora na cabeça de Jairo. E que chegou a filha extremamente doente. Eu preciso te lembrar que Jairo era um chefe de sinagoga. Um chefe de sinagoga, como Jairo, muito provavelmente era um fariseu. Muito provavelmente, ele ou não concordava com o tipo de mensagem que Jesus estava trazendo. Você pode se lembrar que os fariseus, na época, eram os inimigos, assim, jurados de Jesus, os inimigos judeus jurados ali que queriam matar Jesus. A partir de um determinado momento, os fariseus planejaram e conseguiram mancomunar a morte de Jesus. Então, como um chefe de sinagoga, Jairo provavelmente, se não era um daqueles que era contra Jesus, ele estava imerso nessa realidade, para você ver o tamanho do desespero. Porque aquele homem, sendo um chefe de sinagoga reconhecido por aquela população, chega perto de Jesus, que era considerado um falso mestre, e se prostra aos pés dele. E fala: Jesus, pelo amor de Deus, vem comigo porque minha filha está muito doente em casa. E Jesus vai com ele. Nesse momento se coloca na cabeça de Jairo que a multidão está comprimindo, Jesus está sendo impedido
de chegar no caminho, e ele ainda para no meio do caminho para falar com uma doida que tocou no manto dele. Ele falou, não, de mim saiu o poder. Jairo fala, pelo amor de Deus, só vamos para minha casa, minha filha está morrendo. Aquele homem estava desesperado. Se coloca na cabeça de Jairo. A gente daqui, da nossa cadeira acolchoada, com ar-condicionado, a gente lendo essa história, nossa, que lindo, né? Jesus curou aquela mulher, 12 anos ali, escrava daquela doença. Na cabeça de Jairo, Jairo não queria saber daquela mulher. Jairo queria que aquela mulher se explodisse. Você consegue imaginar isso? Jairo só estava pensando na filha dele. Falava, Jesus, legal, amém, deixa essa mulher para lá, vamos para casa. E aí é nesse contexto que a gente volta, porque Jesus foi impedido no meio do caminho, e a gente volta no versículo 35 de Marcos 5. E naquele dia, sendo já tarde, isso daí me quebra, porque dá a impressão que passou muito tempo. E eu me coloco mais uma vez na cabeça de Jairo, falando, caraca, já está tarde e tal, a minha filha ficou lá. Sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles despediram... estou no capítulo... Fui para o capítulo 4. Lá no versículo 35 de Marcos 5, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? E aí todo aquele desespero de Jairo, a gente consegue entender agora o porquê que ele estava daquele jeito. A filha dele estava muito doente, a ponto de que Jesus precisava chegar rápido naquele lugar. E na cabeça de Jairo, muito provavelmente, o fato de Jesus ter sido atrasado, aparentemente, por aquela outra mulher, fez com que Jesus não chegasse a tempo. E as pessoas que eram da casa de Jairo, alguns da casa de Jairo chegaram e disseram, olha, sua filha já morreu. E aí, nessa versão, eles perguntam, por que você ainda incomoda o mestre? Em outro evangelho fala, não incomodes mais o mestre. Não precisa mais perturbar o mestre, porque acabou, não tem mais o que fazer. E eu não consigo nem imaginar o peso no coração daquele homem naquele momento. Eu ainda não tive filhos, né? Mas, e por isso eu não consigo nem sequer imaginar a dor que aquele homem tinha sentido naquele momento. Mas Jesus sabia. E ele interfere no versículo 36, acompanhe comigo, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. E é lindo que no texto de Lucas 8, que conta essa mesma história, ele complementa, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Jesus traz essa declaração. E continuando a leitura no verso 37, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E o versículo 40 diz que e riam-se dele. E o mesmo texto que eu falei para vocês de Lucas 8, que conta essa mesma história, fala que eles riam dele porque sabiam que ela estava morta. O texto de Lucas fala, Jesus usa aqui uma figura de linguagem, que era muito comum no Antigo Testamento, na Bíblia, falando, não, e adormeceu, foi para junto dos seus pais. Se você for ler o livro dos reis, o livro de crônicas era muito comum esse tipo de termo para se referir a quando uma pessoa morria. Não, a pessoa adormeceu e tal, foi para junto dos seus ancestrais, foi para junto dos seus pais e tal. É claro que Jesus aqui estava querendo passar uma mensagem, não, ela realmente não está morta. Mas as pessoas se riam dele naquele momento porque eles tinham comprovado a morte daquela menina. Eles não iam ser enganados facilmente, eles tinham verificado. Clinicamente ela estava morta naquele momento. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Versículo 41 diz, tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Você consegue entender agora
porquê da minha ilustração lá. No meio do caminho parecia já que não ia dar certo. Vieram pessoas trazer uma notícia desanimadora ao coração de Jairo. E aquele homem provavelmente perdeu completamente as esperanças. De novo, ele era um chefe de sinagoga. Para ele chegar e pedir para Jesus, a quem os fariseus chamavam de falso mestre, aquele homem estava no limite do desespero. No limite do desespero. E ainda assim, mesmo quando tudo parecia que ia dar errado, a palavra de Jesus foi: não temas, continua crendo. Porque, e aqui é uma paráfrase que eu vou fazer, mas porque a última palavra, quem dá não são os homens. Isso eu quero dizer para a tua vida nessa noite. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que você vai enfrentar, não importa o que os homens possam dizer a respeito da situação, ou que o diagnóstico possa dizer a respeito da situação, ou que os seus olhos estão vendo a respeito da situação. Quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. E enquanto Ele não der a última palavra, o seu papel enquanto cristão, enquanto filho dEle, enquanto pessoa que confia na palavra dEle, é permanecer crendo e é permanecer orando. Enquanto Ele não der a última palavra, tudo pode mudar. Esse é o nosso Deus. Quantas vezes Ele não fez isso ao longo da Bíblia, ao longo da história? E eu quero fazer esse paralelo para mostrar que não foi um caso único. Eu quero fazer esse paralelo, pedir para você abrir comigo, vamos fazer essa leitura também do texto de João, no capítulo 11. Para você ver que não é um episódio isolado. Também é uma ressurreição. Eu quis pegar de propósito casos extremos. A Bíblia não descreve muitas ressurreições. Você há de concordar comigo. Mas nos evangelhos, inclusive, fora de Jesus, eu acho que só foram essas duas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que só foram essas duas. E nos dois textos, a gente vê um padrão. João capítulo 11, a partir do versículo 1, você conhece muito bem. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aquelas irmãs, Marta e Maria, daquela história que você conhece, que você ouve na sua playlist lá do F-Hop, que eu sei que você ouve. Como Maria, é essa Maria mesmo, tá? Essa daí. Esta Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esse texto, essa história, se você quiser ler em casa, está no capítulo seguinte, João capítulo 12. Versículo 3, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Então você percebe, vamos dar uma pausa aqui. Você percebe que existe um paralelo já, a partir desse momento, com aquela outra história. A história de Marcos 5 que a gente leu. Com uma pequena diferença. Enquanto o chefe da sinagoga, Jairo, ele não tinha o nível de intimidade com Jesus que essas irmãs tinham. O texto bíblico é claro em dizer que Jesus era amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Ele era amigo, próximo mesmo deles. A gente não sabe desde quando necessariamente, mas o texto bíblico é muito claro. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, amava mesmo, como a um irmão. Enquanto isso, Jesus não conhecia Jairo, Jairo não conhecia Jesus pessoalmente. Mas em ambos os casos, quando deu a crise, quem que eles foram chamar? Jesus. Porque, de alguma forma, eles sabiam que o único que poderia solucionar aquele problema era Jesus. Enquanto a gente vai ler no restante do texto, Marta, Maria e Lázaro já tinham a consciência de que aquele que era seu amigo era o Cristo, e eles tinham essa fé de que Jesus não era um simples profeta, um simples mestre, ele era o Cristo, o Messias prometido pelos profetas. Jairo não tinha muito essa noção, mas ele pôde perceber, ele sabia, a fama de Jesus já tinha se espalhado por aquela região, a ponto de Jairo saber que aquele homem, ele poderia não saber direito o que aquele homem era, mas ele sabia que aquele homem dava conta de resolver a doença da filha dele.
Então, o primeiro ponto que a gente vai aprender com esses dois textos aqui nessa noite é: lembre-se de quem é o seu Senhor e o seu Salvador. Na hora que a crise aparecer, lembre-se de recorrer à pessoa certa. Eu não sei se você é como eu tenho a tendência de ser muito controlador, assim, de puxar muitas coisas para mim. Começou a aparecer o BO, a minha tendência natural, isso é algo que eu tenho que lutar contra, às vezes que aparece, a minha tendência natural é já começar a levantar todas as possibilidades de solução possíveis. Porque eu quero resolver. Eu não gosto muito de ter problema na minha mão. Batata quente, meu Deus, eu já começo a ter um plano. A minha tendência natural não é chegar e clamar: Senhor, e aí, qual que é a solução? Então eu tenho que intencionalmente fazer isso, de bater o problema assim, tá, eu tenho essa forma de resolver. Senhor, qual que é a forma que o Senhor quer que eu resolva? Qual que é a tua forma de resolver? Eu quero te incentivar nessa noite, essa é a nossa primeira lição. Lembre-se de recorrer à pessoa certa. E aí, vamos continuar a nossa leitura. No verso 4, ao receber a notícia, João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bacana demais. As pessoas que ouviram essa palavra de Jesus automaticamente ficaram tranquilos. Essa doença não é para a morte. Coisa boa, glória a Deus, Jesus vai chegar, vai curar e tal. Bacana. No versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí vamos dar outra pausa aqui. Se coloca no lugar de Marta e de Maria. Porque Jairo, beleza, Jairo não conhecia aquele cara. Às vezes Jairo, Jesus parou ali ainda para trocar uma ideia com aquela mulher era a mulher do fluxo de sangue? Não sei, mas era a mulher que tocou no manto dele, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Jairo não conhecia, às vezes Jairo estava na cabeça dele: Jesus está me trolando, não é possível. Ele não conhecia. Agora, Marta e Maria conheciam. O cara era amigo delas. E o texto é claro no versículo 5. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Sabendo que Lázaro estava doente, Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar que ele estava? Muita falta de consideração de Jesus, né? Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. E da mesma forma que esses 2 dias não foram capazes de impedir aquilo que viria, aquilo que Jesus iria fazer, aquele episódio que aconteceu, da mulher que toca no manto de Jesus e aquilo aparentemente atrasa o agir de Jesus, não foi capaz de impedir o que Jesus havia preparado para fazer. A nossa segunda lição que a gente aprende com essas 2 histórias é: lembre-se de que Deus nunca se atrasa. Quando eu penso nesse conceito de que Deus nunca se atrasa, Ele nem se adianta, Ele está sempre no horário certo. O pessoal que já teve aula comigo lá na Academia Team vai saber que eu sempre dou essa ilustração. Eu lembro do Gandalf. Quantos aí conhecem o Gandalf, o branco? Na época ele ainda era Gandalf o cinzento, no Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Recomendo, excelente trilogia. Você vai precisar só de umas 9 horinhas para assistir tudo, é tranquilo. Mas a primeira frase do Gandalf o cinzento, quando o Frodo, o Hobbit, chega para falar para ele: você está atrasado? O Gandalf olha para ele assim com uma cara de mal: um mago nunca está atrasado, Frodo. Nem adiantado. Ele chega exatamente na hora que tem que chegar. Esse é o nosso Deus. Ele nunca está atrasado nem adiantado. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Mas a gente é agoniado, irmão. É ou não é? A gente não quer esperar. A gente acha que Deus sempre está atrasado. Deus, mas e aí, não vai resolver? Você se lembra do povo de Israel? Depois de ter visto 10 pragas, Deus mandando no povo egípcio, e a palavra é clara: não vinha praga sobre a terra de Gósen, que era a terra onde os israelitas viviam.
A praga não atingia os israelitas. E eles vendo, caraca, como diabos está caindo pedra só no redor e na nossa terra não cai. Tem que ser Deus. Então eles já tinham provas suficientes. Deus falando, eu vou libertar vocês e tal. Faraó libertou, depois da última praga, da morte dos primogênitos. Aí o povo está lá, está caminhando, chega no mar vermelho, o mar lá fechado. E aí, Moisés, o que a gente vai fazer? Vira para trás, está o exército egípcio vindo para assassinar todo mundo. O povo entra em desespero, falando, Deus trollou a gente. E é essa a nossa imagem natural que vem na nossa cabeça. Deus não vai fazer nada? Deus não está vendo? Se não for agora, não é. E aí? A gente acha sempre que não tem saída. Mas Deus sempre tem a saída. Na hora certa. Ele nunca se atrasa. Ele nunca se adianta. Ele chega com a coluna de fogo, ele luta contra o exército egípcio que está vindo. Ainda assim, o povo de Israel era chato, né, varão? Quem aqui concorda que o povo de Israel era muito chato? Nós somos o povo de Israel, tá? Quando você fala... vou abrir um parêntese aqui, porque isso é muito legal. Quantos aí já falaram, eu estou levantando a minha mão porque eu já falei. Quantos aí já falaram, quando chegar no céu eu vou dar uma bifa na cara de Adão? Aquele cretino. A palavra é clara, Paulo fala isso, a palavra é clara que nós estávamos em Adão, nós comemos o fruto. O que isso nos sugere? Se fosse eu e tu lá na pele de Adão e Eva, a gente tinha comido o fruto, irmão. Não é uma questão de, Adão era fraco, não. Mas eu no lugar do povo de Israel, eu não tinha murmurado, eu tinha atravessado aquele deserto em uma semana. Para, cara. Para, pô. Tu já viu exército mesmo, exército cheio, povo lá com espada. Deus acabou de matar o primogênito de todo mundo. Aqueles egípcios estavam com sangue no olho, querendo matar todo mundo. Você já experimentou isso? Vendo um mar na tua frente e tendo que falar, não, eu confio plenamente em Deus. Confio sim, Deus vai abrir o mar no meio. Nunca tinha acontecido, irmão. Não, mas a gente faz parte do orgulho, né? Que essa carne continua tendo. A gente acha que na nossa situação vai ter. Não, não vai. A gente é ser humano. A nossa tendência natural é achar que vai dar ruim. É olhar assim e falar, Deus me abandonou. Eu sou um pobre coitado miserável. Deus me abandonou. Como é que vai dar conta? Como é que eu vou resolver isso daqui? Mas, de novo, o Senhor vira para Moisés e fala, por que você está vindo falar comigo? Diga para o povo marchar. E, irmão, tem um hino muito antigo, que os mais antigos vão abrir um sorriso para mim agora, que diz, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mas como que Deus vai resolver? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é especialista em fazer coisas que fogem da nossa imaginação. Nosso Deus é especialista nisso. E deixa eu te falar, Ele é o mesmo. Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, é o nosso Deus. Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que estava ao lado de 3 jovens que decidiram firmemente não se dobrar diante de uma estátua de um rei e foram lançados por isso numa fornalha ardente. E Ele livrou aqueles homens. É o nosso Deus. Ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou a Lázaro é o nosso Deus. Ele não muda. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, fala, eu, o Senhor, não mudo. O texto de Hebreus, no capítulo 13, vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O nosso Deus não muda. Com uma palavra, Ele criou o universo inteiro. O texto de Hebreus, no capítulo 11, também vai falar isso, porque por meio da palavra de Deus, todo o universo foi formado. Deus não precisa de muita coisa para te livrar, irmão.
Ele precisa do seu coração permanecendo em fé. Nossa primeira lição qual foi? Lembre-se de recorrer à pessoa certa. A pessoa certa é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Nossa segunda lição qual foi? Lembre-se de que Deus nunca se atrasa. Vamos continuar lendo o nosso texto para a gente ver qual que é a nossa última lição. Estou lá em João capítulo 11. Mais uma vez no versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Você vê o paralelo com a história da filha de Jairo? Ele falou: não, pode ficar tranquila, ela não está morta não, ela só dormiu. Jesus teve essa revelação no espírito dele. E ele adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Tanto que os discípulos não entenderam. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus falava da morte de Lázaro. Jesus percebeu no espírito dele: tá, Lázaro morreu agora, então agora dá para eu ir. Então agora é o momento de eu ir. Mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus disse a eles claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Tomé sempre com uma fé invejável, né, irmão? Mas enfim, vamos fechar esse parênteses. Mas Jesus... Caraca, Jesus então se demorou 2 dias lá para esperar Lázaro morrer? Sim. Por que ele não chegou antes? Podia ter curado, Lázaro não precisava ter morrido. Porque Jesus queria fazer daquela forma. E ele fala nesse versículo: eu dou graças a Deus que eu não estivesse lá, para que vocês pudessem crer. Irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai entender direito não. Que a gente fala: poxa Deus, mas precisava ser desse jeito? Não dava para o Senhor ter livrado antes? A minha resposta é: claro que dava. Dava para Ele não ter feito você passar por esse perrengue. Mas Ele quis que você passasse, irmão. Para quê? Para você aprender que Ele é o Senhor. E para, por meio daquele perrengue que você venceu, que Ele seja glorificado. Tudo que a gente passa na nossa vida, queridos, Deus permite que a gente passe, para que a gente saia de lá com um caráter mais forjado. E não só o nosso caráter, mas que o nosso olhar seja mais treinado a recorrer à pessoa certa, como foi a nossa primeira lição desse texto. Porque, de novo, a nossa tendência natural é a gente querer resolver com o nosso próprio braço. Não, isso aqui eu dou conta, Deus não precisa resolver não. Mas Deus quer resolver tudo. Deus quer estar inserido em tudo que a gente faz, nos mínimos detalhes. Essa palavra não é para te trazer uma condenação de puxa vida, mas é para decidir se eu ia comer abóbora com carne seca ou abóbora com carne moída. Eu não perguntei para Deus. Não é para te trazer condenação para, mas eu tenho que perguntar tudo. Não, mas é para te encorajar a se lembrar até nas pequenas coisas. Deus faz parte. E quando a gente vai vencendo esses pequenos obstáculos, quando chegam os obstáculos maiores, a gente já está com casca, irmão. Você se lembra de Davi? O jovem Davi? Você lembra do que Paulo falou para Timóteo? Ninguém despreze a tua juventude. Não interessa a tua idade. Você pode ter experiências com Deus, não importa a sua idade. O jovem Davi chega para levar comida para os seus irmãos. Ele não tinha nem idade para se alistar, para ser convocado para a guerra. Ele chega lá para levar um lanchinho de mamãe para os irmãos dele. E ele vê aquele exército todo de Israel acovardado diante do gigante Golias. E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para falar alguma coisa contra o exército do Deus vivo? E aí Davi falou: ninguém quer ir contra? Rei Saul, eis-me aqui, eu vou.
mas eu não vou pela minha força. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Tu acha que Davi tirou isso do nada, irmão? Não, Davi tinha casca, porque Davi era pastor de ovelhas. E Deus mandou um urso e um leão para Davi ter que enfrentar. E Davi já tinha visto em algo muito menor. Caraca, Natan, um urso e um leão é algo muito menor. Nesse contexto era. Davi foi provado antes. Ele venceu Golias porque ele já tinha visto a mão do Senhor agir no urso e no leão. Davi tinha casca. E foi isso que fez, apesar de tudo parecer que ia dar errado. Militarmente falando, a armadura que queriam colocar em Davi não cabia, irmão. Davi foi sem armadura, sem capacete, sem nada. Davi tinha funda lá, 5 pedrinhas que ele catou lá no riacho. E Davi não tinha espada, falou: Golias, eu vou arrancar tua cabeça. Eu vou cortar tua cabeça. Com o quê? Com pedra? Davi não sabia como. O que ele sabia era que Deus ia fazer. Porque ele tinha experiência. A gente tem que parar de reclamar, irmão, das coisas que Deus permite que a gente passe. Se a gente ainda está passando, é porque a nossa perseverança está sendo testada. Persevere em fé. Não abra mão. Não abra mão. Vamos continuar lendo o texto do nosso Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus chegou num momento difícil, viu? 4 dias já de morto. Com certeza ninguém tinha mais esperança de nada. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. A gente fala tão mal de Marta, né? Porque ela ficou trabalhando lá e Maria escolheu a boa parte. Marta também tinha muita fé, irmão. Versículo 23, Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. E aí Marta dá uma demonstração de que ela frequentou muito as aulas de escatologia com Jesus. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia e tal. Marta, aluna boa. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Marta sabia exatamente a quem ela tinha recorrido. Eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Essa história é muito boa também para nos mostrar que não tem problema a gente chorar diante das angústias e das aflições que a gente está passando. Não tem problema. Às vezes a palavra de fé, que é verdadeira, que a gente ouve muito aqui nessa igreja, graças a Deus a gente tem o evangelho da fé sendo pregado na nossa igreja. Mas muitas vezes a gente pode interpretar de uma forma que a gente tem que ser forte o tempo todo. No sentido emocional. Não posso sentir nada. Deus é comigo. Nem sempre a gente vai
a gente vai estar bem. O que eu quero te dizer nesse momento é, dá para ser perseverante, mesmo quando a gente não está bem. Dá para continuar confiando no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, apesar de como a gente está se sentindo. Não é para você jogar fora o que você está se sentindo, é para você continuar crendo apesar do que você está sentindo. Ah, mas eu não estou vendo. Creia apesar do que você está vendo. Ninguém está te falando para você negar a realidade, ninguém está te falando para negar o que os seus olhos estão vendo. Mas a gente está falando para você continuar crendo no seu Deus, o Deus do impossível, apesar daquilo que você está vendo e daquilo que você está sentindo. Enquanto Ele não der a última palavra, continua crendo, continua clamando, continua orando. Até o final. Versículo 36, então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? É a nossa mente humana. Poxa, mas ele podia ter chegado mais cedo, podia. Mas ele não queria fazer daquela forma naquele momento. E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era a gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Marta de vez em quando dava umas recaídas. Marta era gente como a gente, querido. Não tinha problema não. Mas no versículo 40, Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Eles tomaram uma atitude, querido, baseado na crença e na palavra que Jesus havia dado. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Você em casa pode continuar lendo depois o texto do capítulo 12, porque é muito legal, o iniciozinho do capítulo 12 é o texto que conta a história de como a Maria, irmã de Lázaro, chegou aos pés de Jesus, ungiu, quebrou ali e ungiu a Jesus com aquele unguento, com aquele perfume. E o texto, esse detalhe é muito legal. O texto fala que Lázaro estava com ele à mesa. E muitos creram em Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. A ponto dos fariseus planejarem matar Lázaro também, não só a Jesus. O texto bíblico eu acho que nem diz se Lázaro chegou a ser morto pelos fariseus como Jesus ou não. Talvez tenha sido depois. Fato é que Jesus tinha um propósito para fazer daquela forma. A nossa terceira lição é, lembre-se de continuar crendo, até que Deus dê a última palavra. Não interessa o tamanho do problema, o tamanho do diagnóstico. Lembre-se de continuar crendo, até que Deus dê a última palavra. Eu não quero com essa palavra dizer que quando um ente querido seu morrer, você vai ficar lá, não, Senhor, ressuscita, o Senhor ainda não deu a última palavra, 13 dias lá adentro. Nem sempre Deus vai querer ressuscitar os mortos. Às vezes a última palavra de Deus vai ser, chegou a hora dele, chegou a hora dela. Mas enquanto Deus não der a última palavra, o nosso papel é continuar clamando, é continuar orando, é continuar declarando cura. Porque a cura e a saúde são promessas de Deus descritas na sua palavra. Eu não quero saber do quão impossível, do quão difícil parece ser. Eu não quero saber. Essa mensagem, claro que não com todos os detalhes, mas isso veio, essas lições vieram muito forte ao meu coração. Quando a gente ainda estava lá em Brasília, eu era líder de um grupo de conexão lá.
E uma das nossas lideradas, ela pediu oração para o grupo, acho que foi para o avô dela, na época da Covid. E a gente passou muito tempo orando por ele. Muito tempo. E a nossa oração é: Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus da cura. Faça o teu milagre. Para a medicina está parecendo impossível, Senhor, faça o teu milagre. E o que eu falava para ela, ela em muitos momentos tinha muita desesperança. Eu falava para ela: enquanto Deus não der a última palavra, a gente vai continuar clamando pela vida dele. E eu podia chegar aqui e contar uma história de que o avô dela foi curado. Mas essa história não termina com cura. Nessa história, o avô dela morreu. Mas me veio uma paz ao meu coração. E isso é o detalhe especial. Porque a gente estava orando mesmo, irmão, por isso. Todo o grupo entendeu. No momento que a gente recebeu a notícia, até a neta dele. Todo mundo entendeu. Deus levou porque chegou a hora dele. A nossa parte a gente fez. A nossa parte a gente fez. Nossa, Natan, tu contou essa história aqui, agora fiquei desanimado. Não é para você ficar desanimado. Porque da mesma forma que... O que eu quero te dizer é: a gente não sabe o resultado final. De verdade, a gente não sabe. Nem sempre a gente sabe. Mas enquanto Deus não der a última palavra, o nosso papel é continuar, é perseverar, é impor as mãos e é continuar declarando. Para não ficar só uma história ruim, tem uma outra história. Também lá em Brasília, também da Covid. Um colega meu de trabalho, ele ficou internado na UTI, CTI, enfim, não vou saber exatamente o lugar que ele estava. Mas, queridos, essa história, é o que eu estou falando para vocês da gente ter experiências com Deus. Cara, o diabo já sabe, não dá mais para me convencer de que Deus não existe, de que o evangelho não é real, por causa de histórias assim que a gente ouve. Esse cara era crente, né? Ele era cristão, esse meu colega de trabalho. Ele ficou uns 2 meses internado na UTI com Covid. Tinham 13 pessoas, eram 13 pessoas ao todo, tinham mais 12 internadas na mesma ala que ele. Ele foi o único que sobreviveu. E os médicos falavam para a família, né? A gente orou muito pela vida dele. E Deus curou. O caso dele, queridos, era milagre. Não tinha outra explicação. Você não vai ser tão impactado quanto eu pela história, porque você não estava lá. Você não viu e ouviu com a riqueza de detalhes que eu vi e ouvi. A situação dele, todo mundo falava. Todo mundo que tinha um par de neurônio falava: vai morrer. Humanamente falando, não tem o que fazer, cara. E Deus lá segurando. E ele lá estava internado, mas estava vivo. Ah, mas parecia que ia, não ia. E Deus curou, irmão. E os médicos falando: não, mas aí esse tempo todo ali internado vai ter alguma sequela. Não teve uma. Não teve uma. E foi para a glória de Deus. Os médicos que o atenderam falaram: cara, todas as visitas que tinham da família, a família anunciava, falava: o nosso Deus está com ele. O nosso Deus está com ele, particularmente a irmã. Então, o nosso Deus está com meu irmão. A irmã dele ia muito, era ela que dava as notícias para a gente, né? E ela falava: irmãos, eu agradeço as orações, eu não sei como é que vai terminar, mas eu sei que Deus está com meu irmão. Deus está nessa situação. Enquanto Deus não der a última palavra, continua perseverando, continua crendo, porque Deus é o mesmo. Deus, o Senhor, Ele não muda. Ele não muda. Ele é. Quando Moisés tem aquela experiência com a sarça ardente, e ele pergunta: Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Me diga o seu nome, para que eu possa anunciar a eles que foi realmente o Deus deles que me enviou. E Deus fala:
eu sou. Quando te perguntarem, diga que eu sou te enviou. Ele não vai ser, ele não era, ele é. Ontem, hoje e para sempre, ele é. Deus é o mesmo. O mesmo Deus de Maria, Marta e Lázaro é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. Por favor, fique de pé nessa noite. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas... E particularmente eu não sei nem como é que você vai sair, mas a minha intenção com essa mensagem era te encorajar. Eu não sei se você está passando por alguma situação que parece ser muito impossível. Eu posso dizer que muito provavelmente você vai se deparar com alguma coisa um dia, enquanto você ainda estiver vivo, que vai ser um desafio muito grande, que vai ser o seu Golias. Quero abrir um parêntese, tem uma música da Elevation Worship, que eu quero te encorajar a ouvir em casa. Se você não entender muito de inglês, você pode pegar a letra, coloca lá no Google Tradutor, é muito preciosa. A gente não toca aqui na igreja, infelizmente. Quem sabe um dia eu convenço a nossa liderança de juventude a gente botar. O nome da música é Same God, o mesmo Deus. Vai falar muito disso, desses exemplos que eu trouxe. Quero te encorajar mesmo a ouvir essa música, de preferência ainda essa semana, para você estar com essa palavra fresquinha na cabeça. Nosso Deus é o mesmo. A gente pode não estar enfrentando Golias, mas a gente tem os nossos gigantes. Quando os seus gigantes se levantarem, lembre-se de recorrer ao seu Deus, que é muito maior do que todo e qualquer gigante. Lembre-se de que Ele nunca chega atrasado, apesar de muitas vezes parecer que Ele está atrasado. E lembre-se de permanecer confiando nele, enquanto Ele não der a última palavra. Feche seus olhos nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a Tua palavra e ver tantos casos, Deus, em que situações se levantaram, gigantes, inimigos se levantaram, em que homens e mulheres que eram segundo o Teu coração acharam que não havia mais solução. E quantas vezes nós nos colocamos no lugar deles também, Senhor. Mas nós te agradecemos, porque a Tua palavra garante, da mesma forma que o Senhor foi com eles, o Senhor é conosco. Nós queremos colocar o nosso coração nesse momento diante do Senhor, no Teu altar, Deus, e declarar: não importam as circunstâncias, eu continuarei crendo no Senhor. Eu continuarei crendo que o meu livramento virá do meu Redentor. O meu Redentor vive. Como disse Jó, o meu Redentor vive e Ele há de se levantar. Obrigado, Senhor, por ser o nosso socorro bem presente. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E como diz o Salmo 91, nós temos essa confiança de que se estivermos habitando no Teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Não pela nossa força, não por algo que há em nós, mas porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Nesse momento eu quero te convidar a apresentar para o Senhor. Se você tem alguma situação que parece ser impossível, apresente nesse momento para o Senhor, ainda de olhos fechados, mas apresente, faça essa sua oração e declare de todo o coração a sua confiança no Deus que não se atrasa, no Deus que disse e continua te dizendo que para Ele não há impossíveis. Senhor, colocamos diante de Ti todas as situações que cada um dos meus irmãos está apresentando agora, e declaramos mais uma vez a nossa confiança em Ti. Nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor, e Tu continua lutando as nossas batalhas. Muito obrigado, Senhor. No nosso coração transborda a gratidão, porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, a Tua mão continua estendida e ela continua nos oferecendo o socorro bem presente no tempo da tribulação. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.